Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E mais uma quinta-feira, nós temos esse presente de Deus, essa carta do coração de Deus para aquela igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E após praticamente 2023 anos, esse presente de Deus chega então na nossa paróquia Galileia, aqui em Maria Farinha. Então, é um privilégio para nós podermos discorrer nessa soberania, vontade de Deus para a sua igreja. Quando a gente pensa nesse contexto, meus irmãos, a gente observa, quando nós olhamos algumas exposições dos nossos teólogos, missiólogos, tipo Ronaldo Lindório, que chega a comentar que em tribos, uma folha, uma página do Novo Testamento, a cada 6 meses ele vai lá para trazer uma tradução, e o povo todo se reúne, e ele deixa uma página lá, e o pessoal fica lá lendo durante o mês todinho aquele período, aquela carta, e quando vai chegando, os irmãos já se alegram, porque vai chegar mais porção da Bíblia traduzida. Então, para nós, irmãos, que temos 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias em casa, é um grande presente de Deus. Amém? Valorize esse tesouro que você tem, que eu tenho, que nós temos em nossas mãos. Dissemos aqui no discipulado passado que para essa Bíblia, para esses textos, hoje está em nossas mãos, homens foram decapitados, homens foram queimados, homens foram jogados à cova dos leões, e hoje, meus irmãos, nós temos esse privilégio de ter essa riqueza em nossas mãos. Eu, sinceramente, eu fico muito grato, meu coração se congratula com Deus por ter esse tesouro em nossas mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua casa para estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa estar ventilando em nossos corações, em nossa mente, aquilo, Pai, que vai ser proveitoso, aquilo que vai edificar, aquilo que vai trazer, Senhor, crescimento para a Tua noiva, que é a Tua igreja. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e que o meditar do meu coração, ele possa ser dedilhado, ele possa ser soprado pelo Teu Espírito, porque eu mesmo, Senhor, de mim eu não tenho nada, mas Tu és aquele que nos chama, aquele que nos vocaciona e aquele que nos ordena, Senhor, a seguir em frente nesse ide. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, sinceramente eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando se lê esse texto que o pastor Bernardo leu, capítulo 2, versículo de 1 a 5, olhe o que eu vou dizer para vocês, preste bem atenção. Meus irmãos, isso no seminário, isso numa academia de teologia, isso dá um nó tão grande, porque, meus irmãos, Paulo vai tratar aqui com essa igreja a questão da soterologia, a questão da salvação. E quando nós falamos nesse assunto, biblicamente falando, não é um assunto tão fácil de se abordar, não é um assunto tão fácil de se tratar, e eu vou até mais além, eu vou dizer assim, é fácil de ler, mas na hora que você vai tratar esse assunto, nós nos deparamos com 2 paredões, com 2 grandes colunas, 2 vertentes, que é extraída desse mesmo texto, mas eu costumo dizer o seguinte, são grandes homens venturosos que se levantam para defender uma corrente teológica acerca desse assunto. De um lado, nós temos uns grandes teólogos, grandes homens que têm os seus argumentos, que não são neófitos na fé, são homens que têm uma envergadura espiritual, teológica, conhecimento,
mestrado, doutorado, que defende uma corrente. Vamos dizer, para ser mais específico, vamos dizer que defende o salvo uma vez, salvo para sempre. A doutrina da eleição. Do outro lado, você separa para a sua direita, você vai ver também grandes vultos teológicos, também defendendo um outro lado, já contrapondo-se com essa interpretação do calvinismo. Você vai ter um grupo de grandes homens de Deus. Não é puxando a sardinha para um lado nem para o outro, não. Mas nesses dois grupos, meus irmãos, tem grandes, santos homens de Deus, que preservam a doutrina na sua maior sinceridade, tanto para um lado o calvinismo, como também para um lado o arminianismo. Você tem grandes homens de Deus defendendo essas duas teses, essas duas correntes. O primeiro versículo, talvez, nessa noite, a gente vai tratar apenas do versículo 1 e o versículo 2. Eu espero que a gente possa adiantar mais um pouco. Mas o conteúdo do versículo 1 e 2, meus irmãos, quando eu estava estudando, eu fiquei assim, parado, quase que a manhã toda, a tarde toda, nesse 1 versículo 1 e 2. E isso sem explorar a parte gramatical, o grego, ver algumas nuances da língua original desse texto, e ele, de fato, ele é bem extenso. Mas vamos começar para a gente adiantar. Eu queria, nessa introdução dessa noite, eu queria falar para vocês o seguinte: quando nós pensamos, meus irmãos, em sermão, quando a gente chega no seminário, que vai estudar a questão do sermão, a cadeira que trabalha isso é a cadeira chamada de homilética, a gente vai aprender na homilética que existem 3 tipos de sermões. O sermão textual é aquele que a gente pega o texto e discorre exatamente aquele texto. Nesse textual, ele nos orienta, né? Mark Dever, James Braga, tantos outros aí, comentaristas, Mark Lloyd Jones, eles nos orientam a gente permanecer no texto. Porém, existe um segundo, que a gente pode pensar no segundo sermão, é o chamado sermão expositivo. Esse sermão expositivo, ele é um sermão que já não lhe deixa você apenas dentro daquele texto que você está lendo, mas ele lhe dá a liberdade, ele lhe permite a você transitar em toda a Bíblia, seja indo para o Antigo Testamento, como também explorar também o Novo Testamento. Então, o expositivo, ele é um sermão que lhe deixa você mais à vontade concernente à exposição bíblica. Porém, ainda existe um terceiro sermão, que é exatamente o chamado sermão temático. Nesse sermão temático, o pregador, ou expositor do sermão, ele vai trabalhar um tema e também ele vai poder flexibilizar em toda a Bíblia, mas desde que ele não fuja daquele tema. Dito isto, o que nós viemos expondo desde o primeiro dia de Éfeso, nós estamos trabalhando os sermões, o tipo textual, porque a gente acompanha um texto, e também a gente transita, faz uma flexibilidade com o expositivo, de maneira que a gente apresenta o texto, mas no sermão expositivo nos dá direito da gente poder ir, por exemplo, a uma carta de Pedro, a uma carta de João, a voltar lá no Pentateuco, no livros históricos, aos livros poéticos. Então, o sermão expositivo nos dá essa liberdade. Então, essa exposição que nós viemos fazendo aqui em Éfeso, a gente transita exatamente nesses 2 tipos de sermão. É o sermão textual, que a gente trabalha com o texto, e também o expositivo. Dando continuidade ao que nós estamos falando, nós vamos observar que no versículo 1, o texto vai dizer assim: ele vos, observe na sua Bíblia aí,
ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós olhamos para o versículo 2, no versículo 2, nós iremos trabalhar a questão do que a gente vai se deter mais. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente vai para uma exposição do texto, meus irmãos, não tem como a gente trabalhar exegeticamente, hermeneuticamente, todos os verbos e todos os substantivos do texto. De maneira que, quando, por exemplo, eu estou baseando esse estudo, na maior parte dele, por um livro do comentarista F.F. Bruce, que o nosso amigo Gustavo, ele nos emprestou um livro e a gente tem trabalhado com ele. Também temos visto, por exemplo, também o comentário de John Stott, referente ao livro de Efésios, que também é um livro excelente para você também fazer essa busca, esse estudo, e Hendrickson, e dentre outros comentaristas. Então, quando você se depara com vários autores, vários comentários, você, enquanto expositor, você tem que escolher um para trabalhar, ou pelo menos fazer uma compreensão, análise de todos os comentários que você está estudando e lendo, e aí trazer aquela que você acha, que compreende ser mais coerente com aquilo que você vive, com aquilo que você crê, com aquilo que você vivencia. Então, olhando para o comentário de F.F. Bruce, nós iremos iniciar pensando nessa primeira linha desse versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Quando Paulo está dizendo para aquela igreja de Éfeso, meus irmãos efesianos, eu quero dizer para vocês que vocês, antes, outrora, no passado, lembre-se que quando nós estudamos aqui, na abertura dessa carta, nós estudamos o contexto histórico, cultural e religioso. Na questão cultural e religiosa, Paulo está dizendo assim, vocês que pertenciam a N religiões, que nós estudamos aqui, as N religiões, vocês que pertenciam agora, aí o versículo 2 vai dizer, porém, agora, vocês não andam mais segundo o curso desse mundo. Paulo está dizendo assim, ora, você que era uma pessoa descrente, que era um ateu, você agora não está mais vivendo de forma que você vivia antes do mundo, porque agora você está em Cristo. Quando eu olho para a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, você pode acompanhar na sua Bíblia, Paulo vai dizer assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é saudável uma pessoa se dizer cristão, viver na igreja hoje, com as práticas que tinha antes de conhecer a Cristo. Paulo está dizendo que agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, não há como nós, galileus, aqui na igreja de Maria Farinha, nós, episcopais que somos, viermos do mundo e quando chegarmos dentro da igreja, vivermos com as mesmas práticas que tínhamos antes da nossa conversão. O que Paulo está dizendo aqui aos efesianos efesianos, quando vocês estavam lá, outrora, na vida passada de vocês, vocês tinham os seus costumes, vocês tinham as suas práticas, que para vocês era lícito, para vocês era comum, para vocês era normal, mas agora que vocês estão em Cristo, por isso que ele vai dizer assim, agora, outrora, vocês viviam com as vidas erradas, vocês viviam realizando atitudes
que não agradavam a Deus. Mas agora que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo, que enquanto nós estamos aqui, aludindo, pregando, expondo essas Escrituras, eu peço que o Espírito Santo, ele fale com o seu coração e com a sua mente, de que isso aqui não é palavra de homem. Essas palavras aqui são palavras inspiradas por Deus. Inclusive, a própria Escritura vai dizer que são homens santos que foram inspirados por Deus. A palavra inspirada, ela vem de uma palavra grega que significa sopro de Deus, pneuma, sopro de Deus. Pneuma, teon, Deus, pneuma, sopro. Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, meus irmãos, isso aqui não é palavra de homem. Edmar, eu já li isso tanto, eu já vi tanto, mas isso aqui para mim é comum. Não, meus irmãos, nós precisamos levar com seriedade as Escrituras Sagradas, entender que isso aqui, isso que nós estamos estudando e lendo, é a carta de Deus, é o que está no coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Se nós entendermos, meus irmãos, a Bíblia dessa forma, eu tenho certeza absoluta que muitos comportamentos dos que outrora, como Paulo está dizendo aqui, que outrora nós vivíamos no mundo, nós praticávamos no mundo e achava comum, agora nós vamos entender que quem está em Cristo é nova criatura. Essa palavra nova, ela vem de uma exposição grega, que quer dizer que a pessoa nasceu de novo, ela foi mortificada e agora ela ressuscitou juntamente com Cristo. Então, se nós estamos aqui na igreja, se nós somos servos do Senhor, se nós militamos na igreja do Senhor, então nós precisamos compreender que o versículo 1 dessa carta de Paulo aos Efésios, Paulo está ressaltando: meus irmãos efesianos, outrora, antigamente, vocês viviam dessa forma, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Agora, observe, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a minha vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, confirmando, de que ele agora estava crucificado. Então, a pessoa que está crucificada, preste bem atenção no contexto, para você acompanhar e não se perder. Quem está crucificado está morto. Logicamente, um morto não pratica as obras do homem que foi crucificado. Então, para entender a teologia paulina, a gente precisa compreender exatamente isso. Paulo está dizendo assim: eu agora vivo, mas não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então ele está dizendo assim: se eu estou morto, aquele velho homem que vivia na prática do pecado, ele não vive mais, porque ele está crucificado, ele foi crucificado com Cristo lá na cruz. Agora, ele também vai dizer que também ele ressuscitou quando Cristo ressuscitou. Então, morreu o velho homem e ressuscitou um novo homem. Paulo está dizendo assim: eu creio que a igreja, que é a noiva de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, que vai ser arrebatada, a noiva de Cristo que está pronta hoje. Vocês sabem que quando eu estou na pregação, no discipulado, vocês sabem que eu digo que a noiva de Cristo, ela não vai se preparar, não. A noiva de Cristo não vai dizer assim: não, daqui a um ano
eu vou ter lido a Bíblia todinha e aí eu vou estar preparado. Não. A noiva de Cristo, eu quero dizer a você que a noiva de Cristo, ela está pronta hoje. Se o anjo tocar a trombeta para que os santos sejam arrebatados, a noiva dele está pura, limpa, imaculada hoje. Amém? Se você é noiva de Cristo, saiba que a sua vida precisa estar preparada hoje. Porque, meus irmãos, nós iremos dormir, a gente não sabe se acorda. Nós estamos daqui, a gente não sabe se vai conseguir concluir, terminar o culto. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E na mão dele está a vida e a morte. O fôlego de vida está na mão dele. Então, Paulo aqui está dizendo assim, igreja da Galácia, ou aqui mesmo de forma específica aos efesianos, ele está dizendo assim, irmãos efesianos, vocês agora não estão mais vivos, porque vocês não devem viver mais, mas Cristo deve viver em vocês. Por isso, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais, mas Cristo que vive em mim. Eu entendo que quando Cristo vive em nós, meus irmãos, a gente consegue ter uma vida no altar de Deus, uma vida com muito menos problemas do que quando a gente está com o nosso ego aflorido, quando a gente está com o nosso eu, mas eu quero desse jeito, eu gosto desse jeito, tem que ser desse jeito. Quando a gente se anula e diz o que Paulo está dizendo aqui, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente vive a nossa vida de fé, não apenas na teoria, mas na prática, dessa forma, meus irmãos, a vida, ela tem um gozo especial, porque o Espírito Santo permeia uma vida dessa. Louvado seja Deus. Não vivo eu é demais, estou morto, mas Cristo vive em mim. De maneira que, quando eu escuto algo que vá me atacar, lhe atacar, querer, o velho homem querer se arvorir, a gente diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somente assim, meu irmão, somente assim, o Evangelho vale a pena viver. Por isso que eu disse a vocês, enquanto eu estou aqui, o meu coração sobe ao trono de Deus e diz assim, Senhor, ministra, não somente isso que eu falo, mas muito mais, porque aquilo que a gente fala aqui é muito pouco, mas o Espírito Santo tem muito mais a tratar com cada coração que está aqui nessa noite, com cada coração que vai assistir essa pregação, com cada um do nosso coração. Não é somente o que o pregador lê, não é somente o que foi feito a oração de confissão de pecado, mas vai muito mais além. Na hora que a gente chega no altar do Senhor, na casa do Senhor para adorá-lo, que o coração e a nossa mente está cativa ao Espírito Santo, Deus vai falar com você, além daquilo que é dito e ouvido aqui nesse microfone. Amém? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. Essa casa aqui, ela é do Senhor. Essa casa aqui não é de homem. Ele diz assim, a porta que ele abre, ninguém fecha, está lá em Apocalipse. Então essa porta, quem abriu foi o Senhor. Mas eu gosto da responsabilidade lá de Apocalipse, quando ele diz assim, porém, o Senhor passeia no meio da sua igreja. Eu gosto disso. Porque, meus irmãos, quando ele passeia, ele prescruta nesse passeio do Senhor. Não tem ninguém que chegue na igreja do Senhor que não passe no raio-x do céu. Amém? De maneira que você chegou aqui, você já passou no raio-x do céu. Eu cheguei aqui, já passei no raio-x do céu. E ele prescruta a intenção do coração de cada um de nós. É por isso que eu louvo ao Senhor. É por isso que eu adoro ao Senhor. Mas vamos para o segundo tema, que ele vai requerer um pouco a segunda parte desse versículo. É a parte B.
nos quais andaste outrora. Agora, na minha Bíblia tem vírgula. Segunda parte, segundo o curso deste mundo. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar segundo o curso desse mundo, eu parei e fiquei fazendo algumas pesquisas, buscando algumas fontes de estudo, e eu encontrei nessa frase aqui, segundo o curso desse mundo. A palavra mundo aqui, ela não vai se referir à palavra cosmo, na questão geográfica. Ele vai falar no mundo aqui, o sentido real aqui seria o mundo, o sistema que está impetrado no mundo. Eu encontrei 3 palavrinhas para a gente trabalhar esse segundo curso desse mundo. A primeira palavra, se você quiser anotar, é a palavra que a gente vai trabalhar ela, vai ser a palavra globalização. Globalização. A segunda palavra que nós iremos trabalhar será o secularismo ou pluralismo. Secularismo ou pluralismo. E a terceira que nós iremos trabalhar é o pós-modernismo. Veja, Paulo aqui a essa igreja, ele está dizendo assim, que você, meus irmãos, não deve andar segundo o curso deste mundo. O sistema que está imperando no mundo, e vocês vão lembrar bem das palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: o mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus está dizendo que o mundo jaz no maligno, não está dizendo simplesmente a questão a esfera do céu, não. Mas aqui Jesus está tratando exatamente do sistema que está implantado no mundo. E esse sistema, ele passa a ditar normas, não é somente no Brasil não é só no Brasil, é no mundo. Por isso que é um sistema que vai ditar, preste bem atenção, o que é que esse mundo faz, o que é que esse sistema no mundo faz. Ele dita as normas de moda, cultura, estilo de vida, comércio, tudo. E você pode ver que quando uma certa pessoa influente na sociedade, no mundo, que usa um gorro para trás, aí todo mundo que está no sistema do mundo, que está nessa vibe, vai todo mundo botar para trás. Se vai pintar, se vai cortar o cabelo de um modo, aí todo mundo entra nesse sistema, nessa vibe. Então, quando Paulo aqui está falando exatamente no curso deste mundo, Paulo está falando naquilo que está por trás dos nossos olhos, que os nossos olhos não vê, mas ele tem o poder de mudar costumes, e nessa mudança tem chegado também, tem batido nas portas da igreja. Esse mundo que Jesus está falando, que Paulo também está dizendo aqui aos Efesianos, segundo o curso deste mundo, ele está dizendo que também nós, enquanto igreja, como os guardiões dessa palavra, nós devemos ter a nossa conduta, o nosso comportamento diferente do mundo, porque o mundo está indo numa tendência. O mundo está agora com a parte de internet, essa globalização, que a globalização não é nada menos, nada mais do que, eu vou dizer, a palavra seria conexão, ou uma cadeia de conexão. A globalização, ela trouxe o que é chamado na área administrativa, chamado de network, rede de conexão universal, acesso à troca imediata da informação, foi muito bom isso. Tratativas comerciais, você consegue fazer uma reunião, você consegue fazer uma reunião comercial com alguém lá do outro lado do Oceano Atlântico, e você aqui, e você consegue tratar de forma imediata, em loco,
Então isso foi o que trouxe a globalização. Os aparelhos que nós utilizamos em nossa casa, nosso celular, é globalização, é essa rede de comércio, essa rede de ligação, essa cadeia que envolve tudo isso aí. Porém, nem tudo é flores. Nesse pacote veio a fragmentação ou a dissolução na sociedade. Agora escute que o que eu vou dizer aqui para vocês não é algo de pessoas que somos conservadores, ortodoxos. Ah, não, Edmar, é porque a igreja cristã, protestante, principalmente no Brasil, vocês são pessoas que são conservadoras, são radicais, são ultra radicais. Porém, eu quero dizer para vocês que o conceito de modernidade líquida, veja só, o conceito de modernidade líquida foi introduzido pelo sociólogo Zygmunt Bauman para descrever a condição contemporânea da sociedade globalizada. Esse Bauman, ele está dizendo que a sociedade agora, ela é uma sociedade líquida, é uma sociedade que não tem sustentação. Você já ouviu falar, né, sobre que a verdade ela deixou, para alguns, a verdade deixou de ser absoluta. Aquilo que é verdade para um, ela pode não ser verdade para outro. Então a igreja, meus irmãos, ela tem esse desafio. Nós como cristãos da modernidade hoje, nós temos esse desafio. A globalização que trouxe a sua parte positiva, boa, porém, nós temos que nos blindar contra aquilo que vai de encontro ao que as Escrituras nos ensinam. O sociólogo, né, Bauman, introduziu o conceito de modernidade líquida para ele, argumenta que os indivíduos, preste bem atenção, que essas palavras aqui não é a palavra de um teólogo, não é a palavra de um ortodoxo, mas é de um não cristão, inclusive um sociólogo que não professa a sua fé em Cristo. Mas olha o que ele diz. Bauman argumenta que os indivíduos na sociedade líquida tendem a considerar que a atitude mais racional é a de não se comprometer com o que quer que seja. Então essa sociedade líquida, ela não tem compromisso com nada, ela não tem sustentabilidade em nada. É por isso, meus irmãos, que na igreja nós dizemos, falamos e pregamos que nós temos que ter compromisso. Porque quando a gente pega a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos nossos irmãos da igreja de Corinto, Paulo vai dizer para aqueles irmãos que eles têm que fazer a obra do Senhor, mas com prudência, tem que fazer a obra do Senhor com zelo. E ele vai então dizer: ai daquele que faz a obra do Senhor, de que forma, meus irmãos? De que forma? Relaxadamente. Aqui a gente está vendo um sociólogo que diz assim: não, nessa sociedade contemporânea, você não precisa se comprometer com absolutamente nada. Se você quiser fazer, faça. Se não quiser, não faça. Assim, quando uma nova oportunidade ou ideia aparece, este indivíduo se engaja sem maiores dramas, sem problema nenhum. Então ele é líquido. Vocês sabem que a água no seu estado líquido, se você colocar ela num vasilhame, se você virar a vasilha para um lado, para a direita, ela tende a ir para a direita. Se você vira para a esquerda, ela vai para a esquerda. Ela não tem sustentabilidade. Então Bauman está dizendo aqui que nessa globalização, nessa modernidade líquida, nós não precisamos ter essa sustentabilidade, porque tudo é secular, tudo é vulnerável, tudo é aquilo que você achar. Se você quer professar uma fé, você professa. Se você não quiser professar, também não precisa professar. A segunda que nós iremos agora ver é a questão da pós-modernidade, outro problema para a igreja atual. O objetivo da pós-modernidade é encontrar novos rumos de pensamento.
Você já pensou? Enquanto a Bíblia diz, enquanto Provérbios 22:8 vai dizer assim: não remova os marcos antigos, segurar a doutrina dos apóstolos, segurar o que as Escrituras nos ensina. Enquanto nós que somos cristãos, por isso que nós somos taxados de quadrado, somos taxados de pessoas que de baixa escolaridade. O cristão, eles são cristãos porque eles são de nível intelectual, eles têm um QI rebaixado. Enquanto eles dizem isso, a Bíblia, as Escrituras, meus irmãos, nos assegura que nós temos que permanecer na doutrina dos apóstolos e que nós não devemos remover os marcos antigos. Amém? Eu sei que vocês não vão se espantar com o que eu vou dizer para vocês, mas preste bem atenção. Porventura, vocês não já ouviram alguns próprios teólogos dizerem assim: vamos reescrever a Bíblia? Vamos editar a Bíblia e algumas interpretações, alguns verbos, algumas prescrições, a gente vai alterar de acordo com o nosso contexto atual. Então, quando você olha para essa pós-modernidade, que vê o que está acontecendo dessa forma, e é exatamente por essa globalização, por essa pós-modernidade, que a Europa, ela está do jeito que está, porque ela foi engolida por essa globalização, por essa modernidade, por esse secularismo. E eu quero dizer para vocês que a igreja no Brasil, a Europa, a América, ela é um farol. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo a você, viu? A Europa e a América, ela é um farol, um sinal, para que antes das coisas acontecerem aqui nos países da América Latina, antes primeiro acontece lá, e depois a gente copia a tendência de moda, um tênisinho da Nike, um iPhone, um headphone, seja lá o que for, tudo isso aí a gente copia lá da Europa. Então, infelizmente, a igreja no Brasil, em uma parte dela, não todas, em uma parte dela, está sendo moldada por esse sistema. E Paulo vai dizer aos nossos irmãos na igreja em Roma: meus irmãos, não vos moldeis com este mundo, mas antes transformai-vos. E a palavra não moldar ali, ele vai trabalhar exatamente tomar a forma do mundo. É triste você conversar com pessoas que estão lá na Europa, amigos nossos, irmãos, e dizer assim: olha, eu estou aqui de frente de uma boate, eu estou aqui de frente de uma cervejaria, que aqui um dia já foi uma grande catedral. Meus irmãos, isso é muito sério. Se a igreja no Brasil, ela não se manter firme na doutrina dos apóstolos, a gente fecha as portas e vai acontecer o que está acontecendo lá na Europa, lá nos Estados Unidos. A média de cristão no mundo é uma notícia triste que eu vou dar para vocês, mas a média de cristão no mundo, a média de idade, ela está em torno de 53 anos de idade. Essa notícia, ela é muito ruim para a igreja no Brasil e no mundo, porque a gente sabe que uma pessoa com 53 anos de idade, ela já não está no vigor da sua força, ela já não está no vigor da sua vida. 53 anos já está aquilo que a gente poderia chamar, já está descendo de ladeira para baixo. A média de 53 anos é tardio.
Então, meus irmãos, nós precisamos com muita urgência, trabalhar no evangelismo, trabalhar na pregação, trabalhar na divulgação para as crianças e para os jovens. Amém? E eu louvo a Deus que, pela graça do nosso Pai, Deus levantou uma equipe, Deus levantou essa igreja para olhar com o olhar de Cristo para as crianças e desenvolver um trabalho de educação cristã, de ensino da palavra, de ensinar o amor, ensinar a disciplina. E é isso, meus irmãos, que a igreja ela precisa fazer, é investir nesse evangelho de criança, adolescente e jovem, para que daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, mesmo nós não estamos mais aqui, mas a gente vai deixar essas crianças, esse legado, e essas crianças, meus irmãos, vão dar continuidade à obra que nós iniciamos. Amém? Pois bem, nesse pós-modernismo, as crenças são consideradas verdadeiras no contexto que elas defendem. Então, na verdade, como não existe agora verdade absoluta, então qualquer pessoa agora pode crer naquilo que ela quiser, da forma como ela quer, não precisa de ter mais um livro que lhe oriente, que nos oriente com a verdade absoluta, não tem mais. E aí, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Agora Jesus passa a não ser mais na cabeça dessa pós-modernidade, ele agora passa a não ser mais aquele Jesus que curou paralítico, que ressuscitou Lázaro, que andou sobre as águas. Ele agora, meus irmãos, sabe qual é o Jesus que eles vão passar a crer? Ele não nega a existência, mas é o que é chamado na teologia de chamado o Jesus histórico. Agora não é mais o Cristo da fé, não é mais o Cristo da cruz, mas a gente crê. Você chega na universidade, a gente crê em Jesus, mas a gente crê no Jesus chamado Jesus histórico. O liberalismo teológico, ele trouxe exatamente essa inovação de que o Jesus agora é essa questão de que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus transformou algo em vinho. Não, ele desmistifica, ele tira tudo quanto é milagre, tudo aquilo que foi sobrenatural, tudo aquilo que transcende a nossa mente e o nosso conhecimento, tudo aquilo que transcende, ele diz, não, tira isso aí e vamos agora ficar somente com Jesus histórico. Então tá, vamos trabalhar então agora Jesus histórico. O que é esse Jesus histórico? Não, a gente vai crer que Jesus histórico é aquele que ele foi um exemplar como um bom líder, ele teve boas práticas, mas ele foi à cruz e morreu, não teve mais ressurreição. Essa questão de ressurreição, essa questão de que apareceu alguns apóstolos, isso daí tudo são coisas que foram criadas, que foram inventados pelos seus discípulos. Eram os seus discípulos que eram muito fanáticos, e agora eles dizem, eu creio no Cristo, mas no Cristo histórico. E aí, meus irmãos, essa doutrina de fé, de crença, está se espalhando no mundo. Seu filho está na faculdade e ele está lá ouvindo isso. Sua filha está na faculdade, está lá, estão ouvindo isso. Não tem mais o Cristo da fé, agora é um Cristo histórico. Mas essa igreja, a igreja de Cristo, que está nos 4 cantos da terra, ela crê no Cristo que foi à cruz, mas que no 3º dia ele ressuscitou. E como prova cabal, meus irmãos, dessa ressurreição, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Judas, Tomé, que foi do seu grupo,
E que quando Pedro disse: Tomé, glória a Cristo, Tomé. Aí Tomé disse: por que glória a Cristo? Nós que esperávamos que ele ressuscitasse ao terceiro dia, cadê? Estamos só. Ele nos arrebanhou, ele nos discipulou, ele nos tirou dos nossos afazeres. O meu comércio estava dando tão certo há 3 anos atrás. Agora ele não nos libertou do poder romano, porque o judeu, ele tinha esse entendimento de que o Jesus viria com o poder do Messias Davi, que viria postando a sua espada para libertar do poderio romano. E era difícil viver como um judeu naquela época, não era fácil. Quando você vai estudar cultura e costume da época, você vai, por exemplo, entendendo a cultura de um pescador, você imagina de que a cada 4 peixes pescados, um era do pescador. Era difícil. Você imagina você ganhar R$400, você trabalhar a sua semana, ganhar R$400, e quando chegar para receber, você só receber somente 100, porque os impostos que Roma cobrava eram um imposto pesado. Então, para um judeu, meus irmãos, ele não estava conformado. Poxa, eu trabalho tanto e na hora de receber, Roma passa a mão e eu tenho que pagar meus impostos. Então, para um judeu, meus irmãos, o judeu tinha isso como revolta, principalmente incutido no seu coração e na sua mente da questão do poderio de reino de Davi. Porque quando Davi chega, Davi passou 40 anos no reinado de Israel e trouxe paz. Davi acabou com todos os seus inimigos em redores. Davi construiu uma fortaleza, um palácio, de maneira que ninguém tocava no povo de Israel. E o que vem como historicidade na cabeça de um judeu, que Roma está oprimindo, é exatamente esse: eu estou orando porque o Messias, o libertador, ele vai vir, e quando ele vier, ele vai nos tirar da escravidão, do poderio romano. Então, aqueles discípulos que Jesus discipulou estavam com essa esperança também de que o reino dele seria essa libertação, ao ponto de que os próprios 12 que andavam com ele não entender as palavras que o próprio Cristo falava para ele. E agora ele, enquanto a modernidade, o secularismo, a pós-modernidade, a globalização vem trazer a ênfase nesse Cristo histórico, a igreja de Cristo, ela permanece com esse Cristo vivo, porque ele disse: eu fui morto, mas hoje vivo para todo sempre. E, meus irmãos, eu não venho para a casa do Senhor adorar, eu não venho buscar a um Cristo que está numa cruz. O meu coração, quando sai de casa para vir para a igreja, eu não venho com aquele sentimento de coração fúnebre de que o nosso Cristo morreu e não ressuscitou, mas eu venho com o espírito de adoração, sabendo de que quando nos reunimos e invocamos o nome dele, ele se faz presente. Então, eu quero concluir. Eu disse a vocês que a gente praticamente ficaria no versículo 2, é exatamente isso. A gente vai parar aqui, o tempo já nos pede prudência e nós vamos parar, porque o Cristo a quem a igreja, a nossa igreja adora, a paróquia Galileia, a igreja que está no mundo todo, a igreja o Cristo que essa igreja adora, ela não é um Cristo histórico, mas ela adora a um Cristo ressurreto, a um Cristo que eu disse no início, que ele passeia no meio da igreja, que está no meio de nós,
Ah, Edmar, mas eu não estou vendo aqui o fogo caindo, eu não estou vendo aqui uma parede aqui flamejando. Eu não preciso. A própria Bíblia, e eu creio nela, ela me garante que quando nos reunimos na presença do Senhor, quando, meus irmãos, a igreja se senta, se reúne para adorar, nós cremos que um canal para o céu se abre, para que o louvor, para que a oração, para que a adoração desse lugar, ele possa chegar diante de Deus. Do contrário, meus irmãos, se a gente não pensar dessa forma, se a gente pensar que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ora, aquilo que a gente prega fica debaixo, preso desse gesso, a gente precisa compreender, precisa entender o que é que a Bíblia diz sobre viver uma vida para Cristo. Amém? De maneira que nós concluímos aqui no versículo 2: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo principados do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo vai parar aqui no versículo 2, ele vai descrever de que forma ele opera. Aí no versículo 3 ele vai dizer: entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Aí ele vai dizer assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, nós e os demais. Versículo 4: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, que pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou com Cristo. Termina aqui o versículo 5: ele nos vivificou com Cristo. Essa palavra aqui, a gente não vai trabalhar ela, mas ele nos deu vida, ele nos despertou, ele nos soprou, ele nos ergueu, ele chamou a atenção, ele nos atraiu para si, ele nos deu vida. A gente não vai conseguir trabalhar isso aqui nesse momento, mas que a gente possa guardar tudo aquilo, meus irmãos, que nós entendemos que para algumas pessoas isso possa até não ser relevante, mas lembre-se que eu estou dizendo a vocês: pluralismo, globalização, secularização, modernismo, a igreja atual é o desafio que ela tem para se cuidar, e se cuidar se blindando do que está vindo de fora para dentro da igreja. Mas não vai vir assim: pastor Bernardo, vamos botar aqui uma coisa assim bem radical na igreja. Não vai ser assim não. Entra sutilmente, de uma forma que a gente muitas vezes não percebe, mas está se infiltrando. Daqui a pouco, se a pessoa não ficar esperta, daqui a pouco, já caiu no sistema do mundo, já está envolvido na rede do mundo. Amém? Então, meus irmãos, oreis para que nós que temos essa maravilhosa carta em nossas mãos, nós possamos vivê-la, não apenas lê-la, mas vivê-la cada dia de nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos porque essa riqueza da Tua palavra que Tu nos deste aqui nessa noite, Tu falaste isso aproximadamente, Paulo escreveu aproximadamente há 2000 anos atrás, aqueles nossos irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso, e que temos o privilégio de lê-la e repeti-la aqui em nossa comunidade de fé. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar imprimindo, possa estar esculpindo em cada coração tudo aquilo, Senhor, que Tu tens para a realidade da nossa igreja hoje, para o desafio da nossa igreja hoje. Tem muitos grupos, muitas pessoas que se declaravam no passado que eram Teus fiéis, que Te seguiam, que eram verdadeiramente, Senhor, fiéis a Ti, mas que hoje, levado por esse sistema do mundo, já estão reeditando a Bíblia, já estão flexibilizando interpretações que não cabe, Senhor,
interpretações flexíveis, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, mantenha em cada coração a chama viva, o poder do Espírito Santo vivo, para que possamos manter, Senhor, firme nessa palavra. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.